Eu quero convidar os irmãos para a gente abrir a palavra de Deus em Lucas. Eu vou usar essa outra que tem a letra maior porque eu esqueci o óculos. Evangelho segundo Lucas, capítulo 14. A partir do versículo 15. O tema do acampamento é um tema bastante apropriado. Na mesa. Ótimo. É isso mesmo. Ou não, né? É de alguém? Deixa eu ver o resultado. Se for de alguém, depois eu devolvo. Vou usá-lo. Bastante apropriado, porque, na verdade, nós temos muitos textos na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que falam desse tema, estar à mesa com alguém. E isso nos remete à questão da intimidade, à questão da amizade e à questão da honra. Quando você quer honrar uma pessoa, você pensa assim, eu gosto tanto de tal pessoa, ou essa pessoa me fez um favor que eu não consigo esquecer. E eu preciso retribuir, eu preciso demonstrar a essa pessoa o quanto eu sou grato pelo favor que ela me fez. Ou o quanto eu gosto dela. Qual é a primeira coisa que vem na nossa mente fazer para essa pessoa? Convidar para ir na nossa casa, almoçar ou jantar conosco. Ou, ainda que seja, tomar um café, ou seja, sentar-se à mesa conosco. Então, não é qualquer pessoa que a gente convida para ir na casa da gente, sentar à mesa e tomar uma refeição conosco. Nós fazemos isso com pessoas que nós amamos, com gente que a gente preza, com aqueles que nós queremos honrar e demonstrar que nós temos um grande apreço por elas. Isso, meus irmãos, em todas as culturas do mundo. Você pode sentar-se no chão, no Japão, pode sentar-se num lugar mais alto, numa mesa alta, nos países nórdicos. Você pode sentar-se também no chão, em torno de nada e comendo com a mão, numa tribo indígena. Mas em todos os lugares, é o testemunho dos missionários. Pastor, o senhor não serve para ser missionário, não. Porque com esse estômago que o senhor tem, o senhor não come qualquer coisa. E para ser missionário, a gente tem que chegar e sentar à mesa com o pessoal que a gente quer ganhar para Cristo e tem que comer o que eles servem. Aí eu digo, mas quem vai na minha casa, eu não obrigo a comer de tudo, eu respeito as vontades da pessoa. E por que lá eles me obrigam, eu tenho que comer, senão eles não querem ouvir de Jesus? Né? Mas é assim, fazer o quê, né? Eu não tenho mesmo chamado missionário, meu chamado talvez seja dos bastidores missionários. Eu ajudo a promover a obra, eu ajudo a enviar gente, eu ajudo por trás, né? Segurando as cordas, orando, contribuindo, mas indo lá, a não ser que seja aqui mesmo, na região de Minas Gerais, né, onde o cardápio não muda. Mas o tema da mesa, né, muitas vezes relatado na Bíblia. E por que isso? Justamente por isso. Porque a gente entende a linguagem. Quando o Senhor fala de sentar-se à mesa, eis que estou à porta e bato. Os irmãos lembram do resto do versículo? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e farei o quê? E cear é o quê? Sentar-se à mesa. Né? Ou seja, eu vou ter comunhão, eu vou ser amado e vou amar também esta pessoa. Né? Então nós vamos abrir a Bíblia e nós vamos ver uma parábola que fala de mesa. A parábola da grande ceia. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele, aonde? À mesa, né? Porque Jesus, o contexto aqui, ele estava numa casa, né? À mesa. Ele diz aqui, aconteceu que ao entrar ele no sábado, na casa de um dos principais fariseus, 14, versículo 1, para comer pão, eis que o estavam observando. E aí então Jesus faz algumas observações e depois ele propõe esta parábola, estando ele à mesa em casa de um fariseu. Disse-lhe, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Pessoal ali, né? Um dos que estavam com ele à mesa. Mas ele, porém, respondeu,
certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. Excusar-se é arrumar desculpa. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por desculpado ou escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado, ou seja, eu estou justificado. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Em outras palavras, sentar-se-á comigo à mesa. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos tributar ao Senhor louvor, honra e glória, porque só o Senhor pode operar, ó Deus, o querer e o realizar nas nossas vidas. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos abençoe no decorrer deste momento que vamos passar aqui e nos momentos também que se sucederão aqui, ajudando-nos e quebrantando o nosso coração, para que nós possamos receber a Tua palavra e colocá-la em prática na nossa vida. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. O pastor Jeremias Pereira da Silva, pastor da 8ª IPB de Belo Horizonte, ele tem um conselho e eu gostaria de repetir o conselho, copiando dele. Ele diz assim, em congressos que ele vai, né? Nem tudo que você escuta num congresso, num encontro, num evento, acampamento como esse, você vai colocar em prática. Muita coisa você vai esquecer. Porém, procure pegar, ainda que seja uma coisa só que você escutou, e coloca isso em prática na sua vida. Por quê? Explica ele. Porque o que muda a sua vida não é o que você escuta, mas é aquilo que você decide fazer e faz. Porque se você decidir fazer também e não fazer, não vai adiantar nada. Então, o que realmente muda a nossa vida é a gente pegar algo que a gente ouviu. Puxa, de tudo que o pastor Márcio falou ontem, eu guardei isso. Eu vou levar isso para a minha vida com Deus. Olha, a diaconisa Isa deu um estudo de manhã dando dicas de um relacionamento bom dentro de casa. Eu não lembro das 4 dicas, mas lembro de uma. E eu vou levar isso para minha casa e vou colocar em prática. Uma coisa que seja, uma dica, tem o poder de mudar a sua vida. Mesmo que não seja tudo. O problema é que a gente ouve, depois esquece, e não pratica, né? E então, vamos comentar um pouco a respeito desse texto, e eu aconselho os irmãos a pensar em tudo que já foi ouvido até aqui, e tentar trazer isso para a nossa vida, ainda que seja uma pequena parte só. E praticar isso, para a glória de Deus e para o nosso próprio bem. Senão fica um acampamento após o outro, um evento após o outro, e nada muda na nossa existência, embora a gente saiba muita coisa. Por quê? Porque não decidimos fazer. Apenas ficou na cabeça. E a Isa falou isso de manhã. Não é só na cabeça que tem que estar o mandamento, né? Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Porque se for só na cabeça não vira nada, né? Tem que estar no coração, tem que amar. Muito bem. Essa parábola da grande ceia, Jesus contou, e ela tem uma aplicação no contexto da vinda do Messias para redimir o povo de Israel. E Jesus, então, está querendo dizer que esse homem que propôs uma ceia e convidou muitas pessoas, esse homem é Deus. E essas pessoas que primeiramente receberam o convite são os judeus. Porque Jesus veio primeiramente para o judeu e depois também para o gentio.
tem uma seção da teologia que vai estudar esta questão da vinda do Messias e como a salvação se processa na história da humanidade toda. É um capítulo muito interessante da teologia, e aí ela vai explicar para nós que, da parte do próprio Deus, que é soberano sobre todas as coisas, ele trouxe endurecimento a Israel. Ou seja, Israel ouviu, conviveu com Jesus, mas nem todo Israel creu. Poucos judeus creram no tempo em que Jesus se manifestou. E devido ao endurecimento de Israel, o que aconteceu? O evangelho transbordou de Israel e alcançou os gentios. Quem são os gentios? São os não-judeus. Tem alguém aqui que é descendente de judeu? Acho que não, né? Então todos nós aqui somos gentios. Para que o evangelho chegasse até nós, o que Deus teve que fazer no coração do judeu? Endurecer o coração dele. Isso a Bíblia é clara a dizer, por causa do endurecimento, do coração dos judeus, o evangelho alcançou a nós também. Então aqui é uma parábola a respeito do evangelho e do convite que Deus faz a todos os homens, para que eles venham à sua mesa. O que é o evangelho pregado? O evangelho é o seguinte: olha, você está vivendo em um mundo onde você está passando fome, está sofrendo necessidade, está tendo muitas dificuldades, mas Deus tem um banquete para oferecer, que vai saciar a tua fome, vai suprir tua necessidade, e você nunca mais terá fome. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Vinde e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ou seja, a proposta do evangelho é trazer as pessoas que estão longe para perto de Deus. E perto de Deus, assentado à sua mesa, Deus supre todas as suas necessidades, conhece toda a pessoa, porque a mesa também não é um lugar só de comer. A mesa é muito mais gostosa quando tem diálogo, conversa, onde a gente abre o coração, fala das coisas que nós sentimos, falamos das nossas decepções, dos nossos anseios, dos nossos sonhos. A gente não convida uma pessoa para ir na casa da gente apenas comer, chega lá, todo mundo quieto, come, encheu a barriga, valeu, estou indo embora. Não, geralmente a gente precede aquilo. Que hora que é para ir? Não, está marcado mais ou menos para comer mesmo, 7, 7h30, mas pode chegar às 5. Que aí a gente já vai, né? Quanto mais cedo, melhor, para a gente ir conversando, porque a ideia não é só comer. Comer é uma desculpa para ter a pessoa junto de nós. Isso aplicado ao reino de Deus é isso. Deus não quer apenas suprir necessidade. Deus não quer apenas tirar do inferno e levar para o céu. Deus quer ter amizade conosco, comunhão conosco, mesa no reino de Deus. Fala de estar junto daquele pelo qual o nosso coração anseia. É estar na presença do Deus que nós amamos e que nos ama. E que muito mais do que coisas, Ele se oferece a si próprio no Evangelho. Tem um livro muito interessante que eu aconselho para os irmãos, do John Piper. O título do livro é Deus é o Evangelho. E nesse livro ele defende essa tese. O Evangelho não é sobre o que Deus quer te dar, sobre livrar do inferno e levar para o céu. Não é sobre bênção somente, expiação, perdão dos pecados, purificação, santificação. O Evangelho é Deus abrindo as portas do seu coração e dizendo: eu estou dando a mim mesmo a vocês. E Deus encerra em si mesmo, meus irmãos, todas as carências, todas as necessidades, todos os anseios da nossa alma. E só Ele, na verdade, pode preencher tudo isso. A amizade com Deus. O Evangelho é um chamado à amizade com Deus, né? É quebrar o ciclo de inimizade que nós temos com Deus para nos tornarmos seus amigos. E Jesus mesmo, ele disse: olha, é claro que vocês são meus servos, isso aí, a gente é servo de Deus, ninguém nega, mas ele diz: eu já não chamo vocês de servos. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Servo é escravo, o dono não fica prestando conta. Ô, fulano, vou ali, mas já volto, viu? Não faz isso. Mas Jesus diz assim: eu tenho vos chamado de quê? Se não é servos? Amigos. Porque eu tenho dado a conhecer a vocês os segredos. Então, estar à mesa com o Senhor é compartilhar segredos. Nós compartilhamos os segredos do nosso coração. E Ele compartilha conosco
os segredos do seu coração. Isso é intimidade. E a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Não é para qualquer um. É só para quem é convidado para a mesa. Mas o convite foi feito ao povo de Israel. Mas o que o povo de Israel fez? E que muitos de nós também podemos incorrer nesse erro. Porque a parábola é sobre o povo de Israel e de como o evangelho chegou a todos os homens, aos gentios também. Mas a parábola também, trazida para os nossos dias, é sobre o modo como nós nos comportamos diante do convite que Deus tem para nós, para conhecê-lo na sua amizade, no evangelho e sentar-nos com ele à sua mesa. Olha que interessante que esse homem, então, o costume era o seguinte: fazia-se um convite com bastante antecedência, 15, 20 dias. Depois, quando já estava tudo pronto na festa, no dia do convite, aí um funcionário da pessoa que estava dando a festa saía dizendo: olha, já está pronto. Agora são 9 da manhã, meio-dia, pode chegar lá, a festa vai começar. E aí a pessoa então, depois de já ter feito o primeiro convite, saiu dizendo agora o recado final. Porque hoje você pega o WhatsApp e fala: ó, daqui 2 horas pode vir, que está pronto, né? A Aline pediu, se você já vai antes, vê lá que hora que vai começar e nos avisa. Aí eu avisei pelo WhatsApp, eu não sei se viu lá, mas avisei pelo WhatsApp. Agora naquele tempo não tinha, então o sujeito saía com a listinha, a casa que já tinha sido convidado, e passava: olha, vai começar daqui 2 horas, pode ir. Mas eis que, ao voltar para reconvidar ou relembrar que a festa estava para começar, olha só que coisa que começou a acontecer que irritou profundamente o homem que fez o convite. Porque eles já podiam ter se preparado, hora essa. Às vezes a gente faz algum evento aqui na igreja, é interessante. Nós fizemos um evento aqui para distribuir algumas Bíblias para o pessoal da saúde depois da pandemia, porque a gente ficou agradecido. Puxa vida, eles colocaram a sua vida em risco. Muitos médicos, enfermeiros, né? Aqui não, mas Brasil afora morreram, se sacrificaram mesmo, não foi? Na época da pandemia. Aí então nós compramos, aí fizemos uma lista, alguém passou para a gente, dos funcionários da saúde, 160 e poucos. Compramos 160 e poucas Bíblias, né? Embalamos tudo, veio uma turma aqui para a igreja à tarde, a gente colocou tudo dentro de um saquinho de presente, né? Fizemos um dedicatório, colamos na primeira página da Bíblia, né? E saímos, eu e o presbítero João, a fazer os convites, né? E aí algumas pessoas diziam assim: ah, que dia que é? Não, se não tiver nada, eu vou. Quer dizer, a pessoa não tinha compromisso ainda. Porque se não tiver nada melhor que isso, né? Em outras palavras, aí eu vou. Aí eu saí assim e dizia: João, isso aí não vai de jeito nenhum. Né? Porque quando a pessoa fala, se não aparecer nada melhor, eu vou, ela não percebe, mas isso aí é uma ofensa. Não é? Que falta de educação. Olha, se não tiver nada melhor para fazer, eu vou. Mas graças a Deus vieram 7 pessoas das 160 convidadas. Né? Mas depois a gente voltou nos lugares, entregamos a Bíblia para elas também. Não deu para você ir, beleza, mas a gente tinha um presentinho para entregar no dia, não foi possível, trouxemos para você, né? Aqui hoje. Mas então perceba que as pessoas, quando não querem receber um convite ou atender a ele, elas inventam os mais variados tipos de desculpa. E aqui nós temos desculpas muito estranhas, porque 15, 20 dias atrás já tinha sido feito o convite. A pessoa não sabia que ia casar? Você não marca casamento com 20 dias de antecedência. Não é? Nem naquele tempo antigo isso acontecia. Você não vai comprar um campo, né, para depois ir lá ver se a terra é boa. Então perceba como que as desculpas, geralmente, para quem não quer aceitar um convite de Deus para ter amizade com Ele, são desculpas esfarrapadas. Se não vejamos, versículo 18, coloca aí. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Alguém aqui já comprou uma casa, pagou, pegou a escritura, agora eu vou lá ver se a casa é boa? Uma terra, um campo, tem gente aqui que tem terra, você compra terra assim? Já vendeu uma terra? A pessoa fala: não precisa ir ver não. Fala aí, eu passo o Pix, você me dá a escritura aqui, depois eu vou lá ver, quando der.
Você nunca vendeu uma terra assim. E nem também nunca comprou. Eu lembro que quando a gente foi no Vale, né? Aí o Ranieri e o Joel, é a área deles, né? Nossa, mas que terra boa. Né? Olha só que planura aqui, né? O Ranieri ficou encantado com a beleza, a mecanibilidade da terra, se é assim que fala, né? Nossa, isso aqui para plantar tal coisa, isso aqui mecanizar, né? Maravilha, mas se fosse para comprar aquela terra, você ia ter que voltar lá outro dia, examinar a terra, ver se era realmente aquilo tudo que parecia. Então as desculpas sempre esfarrapadas. Aí o outro diz, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Ora, quem que compra boi e não sabe se o boi é bom para aquilo que ele precisa do boi? Não é? Então, as desculpas são bem assim, no estilo... Olha, eu sei que não vai colar, mas eu preciso falar alguma coisa para não atender ao convite do Senhor. E por fim, outro, casei-me e por isso não posso ir. Realmente tem uma lei no Antigo Testamento, no livro do Deuteronômio, se não me engano, que diz que quando um rapaz se casa, ele tem um determinado tempo em que ele está livre para não servir o exército, ou seja, para não lutar em guerras. Tem um tempo, né, alguns meses. Então, se fosse um caso de guerra, ele estava realmente escusado. Mas não se tratava disso, era um convite para uma festa. Para eventos sociais, só porque uma pessoa casou, ela não está liberada. Ou seja, não é uma desculpa aceitável. Não poderia ser escusado por causa disso. E aí então, o servo, né, voltou e contou tudo para o seu senhor. E ele ficou muito bravo, muito irado, e ele disse, sai depressa para as ruas e becos da cidade, e traz aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Quem são, meus irmãos, os pobres, aleijados, cegos e coxos? São judeus também. Porém, judeus que viviam fora da cidade, por conta de lepra, por conta de ter problema de saúde, a sociedade antiga do tempo de Jesus era muito injusta e não cuidava bem das pessoas menos favorecidas. Você é pobre, então vai morar na cidade não. Vai morar lá fora, do lado de fora do portão. Você é doente, é aleijado, é coxo, manca. Não, é lá fora. Tem um acampamento lá fora. É leproso então, porque lepra passa, né? É contagioso, então vai lá pro acampamento dos leprosos, né? E esse não podia. Quando ele era curado, aí tinha uma lei, ele chegava diante do sacerdote, o sacerdote dava uma de médico ali, examinava, via que estava tudo ok, e dizia, tudo bem, você pode ser reingressado à sociedade. Mas enquanto ele não fosse curado, ele não podia participar de nada. Não podia participar do templo, não podia participar dos cultos, dos sacrifícios, das atividades religiosas. Ele era um proscrito, alguém escorraçado para fora do convívio social. E esse homem então diz, então o povo bom não quer vir? Então sai lá e pega todos esses aí e os traz. Que alegria que foi para eles, né? Receber um convite para ir numa festa, sentar-se à mesa com um homem importante, quando eles nunca, jamais tinham recebido um convite como esse, nunca tinham gozado de um privilégio tão grande, nunca tinham sido tão honrados, nunca tinham sido tão desejados em determinado lugar. Eles que sempre tiveram a experiência de serem escorraçados, de chegar num lugar e alguém dizer, ei, você não pode entrar aqui. A gente tem até muitas pegadinhas aí de internet, não é? O sujeito é rico, mas ele veste uma roupa de mendigo e vai lá na loja da BMW, fica olhando um carro lá e o pessoal lá enxotando ele, tentando tirar ele para fora. Aí depois ele vai na concorrência, compra outro, né? E vai lá na frente, às vezes não quiser vender para mim, né? Não tem uns negócios assim, umas pegadinhas que eles fazem, mas aí você vê pela aparência da pessoa, pela classe social, às vezes pela raça, enfim, há uma série de critérios que o povo certinho elencou, fez uma lista e se tiver na lista, é colocado para fora, não é bem-vindo, não é bem-quisto. Mas com esta parábola, nós aprendemos também esta lição. Para Deus, não há ninguém que seja descartável. Para Deus, todos são aceitos. Para Deus, todos são amados, não importa qual é a sua condição financeira, social, de saúde. Não importa nada. Você vem a Cristo como está.
e Cristo te transforma naquilo que Ele deseja que você seja. Eu me lembro que algum tempo atrás eu dava atos pastorais na congregação de Jacuí e em outras congregações do presbitério também, e teve um dia que eu convidei o Maurício para pregar. Ele foi comigo, passei aqui, posei no apartamento deles ali. No dia seguinte, domingo de manhã, a gente saiu e ele pregou uma mensagem muito abençoada lá em Jacuí, o Maurício. Ele contou um exemplo de um vizinho deles lá na roça que começou a criar porco. Esse porco branco, duroc, né? E diz que quando o porquinho nasce, ele fica assim meio molengo, né? Como se ele estivesse meio morto. Aí depois, com o passar das horas, aí ele vai, né? Alertando assim e dá sinais de vida. É normal. Mas ele não conhecia, ele não fez um curso de porcologia, né? Então, suinocultura, fica mais bonito, né? Aí, talvez a primeira vez, né? Foi nascendo, né? 14 porquinhos, eu acho. Aí nascia, aquele porquinho mole lá assim, ele olhava, isso aqui não presta, jogou fora. Aí nasceu outro, molinho, isso aqui também não. Foi jogando fora, né? E jogou fora os 14 porquinhos, eu acho. Na cabeça dele não salvou nenhum, né? Descartou todos. Aí o Maurício disse assim, né? Já pensou se Deus fosse fazer assim com a gente? Esse aqui tem esse defeito, joga fora. Esse outro aqui conta umas mentiras, descarta. Né? Esse outro aqui só pensa em dinheiro, inferno. Né? E vai jogando todo mundo embora, né? Todo mundo fora. Cada um tem um defeito, cada um tem um problema, cada um tem um pecado. Não é? E Deus então vai jogando fora. Não, Deus não faz isso. Se aquele suinocultor, ficou certo? Tivesse dado um tempinho, ele perceberia que os bichinhos estavam vivos e estava bom. Era aproveitável. Deus nos dá o tempo que a gente precisa. Fez um convite, é daqui 20 dias. E aquelas pessoas perderam a oportunidade. Mas na última hora, o Senhor chama quem não tinha sido antes recebido. Mas por causa da recusa dos primeiros, sobrou muito lugar na festa, muita comida boa, muita mesa, muita cadeira, muito lugar vazio. Chamou aquelas pessoas que ninguém convidava para ir a uma festa, para ir a um banquete. Convidou pessoas improváveis, convidou gente que ninguém pensava em colocar na sua lista de convidados. Ninguém pensava nos que estavam para fora dos portões da cidade. Todos só pensavam nos certinhos, nos bonitinhos, naqueles que, do ponto de vista humano, eram aceitáveis ao convívio de uma casa, podiam entrar dentro da minha residência. Portas adentro, era gente de confiança, digamos assim. Mas aqui na parábola, o Senhor está ensinando que Deus não vê como vê o homem. Ouvi outro dia alguém falar sobre Saul, que foi escolhido como rei, grandão, forte, mas diante de Davi ele estava escondido, aliás, de Golias. E de repente chega Davi, que ninguém deu nada por ele, nem o próprio pai. Tem mais um, rapazinho raquítico, pastor de ovelhas, está lá. Se não é nenhum desses outros. Mas a hora que chega Davi, o que é dito? Deus não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Então, aqueles para quem Jesus veio, os judeus, os certinhos, ninguém quis. Ou poucos quiseram. E aí então ele manda sair e chamar toda essa categoria de pessoas aí que não eram bem aceitos pela sociedade. Imagino que até aqui quem estava ouvindo Jesus já estava bufando de raiva, né, de Jesus. Mas esta é a mais pura verdade. E depois que a casa já estava cheia de pobres, aleijados, cegos e coxos, disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E aí o Senhor respondeu então: sai pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar para que fique cheia a minha casa. Quem habitava os caminhos e quem habitava os atalhos? Gente que não era judia. Eu e você, portanto, né? Pessoas que eram gentias, que não faziam parte da comunidade de Israel, nem por sangue e nem por conversão, na qualidade de um prosélito. Vocês sabem que no Novo Testamento tem 3 categorias de pessoas, sabe? Aliás, 4. Tem o judeu, que é aquele descendente de Abraão pelo sangue, não é isso?
tem o gentio, que somos nós aqui, que não era da raça judaica. Tem o prosélito, que é aquele que era gentio, mas se converteu ao Deus de Israel, aí fez-se circuncidar e tornou-se um judeu. Esse é o chamado prosélito. E tem também uma quarta categoria, que é o chamado temente a Deus, que ele era um gentio, reconhecia o Deus de Israel como Deus verdadeiro, mas ele não se fizera circuncidar, portanto não se converteu à religião judaica, mas servia, fazia orações. E na Bíblia nós temos um caso desses, irmãos, se lembram? Um prosélito, né? Que foi alcançado pelo evangelho. Pedro foi lá, os irmãos lembram? Cornélio, né? Gentio, não era judeu, não se converteu ao judaísmo, não se circuncidou, a família dele também não, mas ele fazia suas orações e dava esmolas em honra do Deus de Israel. Eu não sou da religião deles, mas o Deus deles é o verdadeiro Deus. Esse era o chamado temente a Deus, né? Que tinha um relacionamento, ainda que imperfeito, com o Deus de Israel, sem se converter ao judaísmo. E aí então, dentro desse quadro aqui, aqueles que estavam nos caminhos e nos atalhos, éramos nós, os gentios, né? E aí então, eles foram e a casa daquele homem ficou cheia, e ele declarou no final: nenhum dos que foram convidados provará a minha ceia, terá intimidade comigo, virá para a minha casa e habitará para sempre comigo. Ou seja, os judeus se endureceram. Nem todos, alguns se converteram, mas os gentios que somos nós entraram. Mas agora, para a gente partir para o nosso encerramento, eu gostaria apenas de ver aqui como isso se aplica à nossa vida, no sentido de que o Senhor deseja, a parábola diz isso, Deus deseja ter um relacionamento com todos os seres humanos. Independente de serem judeus aceitáveis na sociedade do seu tempo, ou judeus proscritos que viviam fora da cidade. Deus deseja ter um relacionamento também com os que estão nos atalhos e nos caminhos, que são os gentios. Deus ama a cada ser humano sem acepção de pessoas. Deus não quer descartar ninguém, e de fato Ele entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É claro que nós sabemos da doutrina da eleição, da predestinação, nós cremos nessa doutrina, nós a afirmamos, mas isso não nega o fato de que Deus ama o ser humano e Ele tem um plano de amor, de salvação, de comunhão, de trazer-nos para a mesa. Inclusive, o que vai acontecer depois que Jesus voltar? Nós estaremos participando das bodas do Cordeiro. E o que são as bodas do Cordeiro? O casamento do Cordeiro com a sua igreja, seu povo. E isso acontecerá no contexto de uma festa, de um banquete, onde nós comeremos fartamente com o Senhor, mas melhor do que comer, nós teremos intimidade, comunhão e compartilharemos segredos com o Senhor das nossas almas. Olha que coisa maravilhosa, não é? Olha que maravilha, Deus abrindo o seu coração, e é disso que a parábola diz. Deus é o homem da ceia, e Ele convidou todo mundo, nem todo mundo foi. E você que está aqui, nós temos atendido esse convite do Senhor, ou nós temos nos atido a tantas coisas que nos impedem de aceitar o convite e ir à festa, de termos comunhão com Deus. Nós podemos ver aqui que as desculpas são de duas categorias daqueles que não foram. A primeira categoria tem a ver com os desejos por coisas materiais, como enriquecimento, crescimento na carreira, acúmulo de riquezas. Esse tem se tornado o maior empecilho para muita gente conhecer a Cristo. Haja vista a parábola do jovem rico. Quando Jesus mexeu na ferida, ele ficou triste, virou as costas e foi embora. Triste porque era possuidor de muitas riquezas. Você já viu alguém ficar triste porque possui muitas riquezas? O único caso que eu conheço na Bíblia é o do jovem rico. Todo mundo está feliz porque está rico. Mas o jovem rico, o texto encerra assim, de uma maneira interessante, né? E inesperada. E ele foi embora triste por ser possuidor de muitas riquezas. Mas por quê? Porque Jesus mexeu na ferida. Vai, vende tudo o que tens
dá aos pobres, vem, segue-me e terás o quê? Um tesouro no céu. E ele foi embora triste. Uma vez eu ouvi uma mensagem de um irmão da Assembleia de Deus pregando numa praça pública assim, sobre esse texto do jovem rico. Eu achei muito interessante. Ele disse assim: eu acho aqui, meus irmãos, que Jesus não estava querendo que esse jovem fizesse isso. Jesus estava querendo ver de verdade aonde estava o coração desse jovem. Porque se ele tivesse falado para Jesus, então é só isso para ganhar o reino do céu? Na simplicidade dele pregar, né? Mas com muita sabedoria. Não, então o senhor espera que é só o tempo de eu ir lá, vender e distribuir para os pobres. Vai gastar uns dias aí que eu tenho muita coisa, até que vende, pega o dinheiro, junta tudo, distribui para pobraiada, tudo. Ele pregava assim, né? Vai demorar um tempinho, Senhor, mas espera aqui. Ou se o senhor for para outra cidade, fala onde é que é, eu te encontro lá, eu vou vir e vou te seguir. Se ele dá essa resposta, e aí, ele não falou isso no dia, mas a cabeça da gente viaja, né? Mundo de Bob. Você já ouviu mensagem? O pastor está pregando uma coisa, você vai lá no outro texto. Abraão sacrificando Isaac. Abraão não negou, com muita dor no coração, foi lá, teve aquele diálogo com o filho. Isaac pergunta: pai, está aqui o altar, está aqui a lenha, mas cadê o cordeiro para a gente sacrificar? Mal sabendo na inocência dele que ele era o sacrifício. E aí Abraão, com que dor no coração, meus irmãos, eu não consigo imaginar, ele olha para o seu filho, aquele rostinho bonitinho, inocente, que logo encararia o passar de uma navalha no seu pescoço, aspergir do sangue diante daquele altar que eles construíram. Só ele e o seu filho ali, a dura realidade de ter que sacrificar, porque Deus disse: vai e oferece o teu filho em sacrifício. E ele simplesmente responde com uma resposta profética que nos remete ao Filho de Deus pregado na cruz do Calvário: Deus proverá para si mesmo o cordeiro substituto. Profético, né? Ele falava na sua fé que de alguma forma Deus iria arrumar um jeito. E Deus arrumou, o cordeiro apareceu ali mesmo, eles sacrificaram o cordeirinho, que apareceu do nada, mas ele não sabia talvez, mas falava profeticamente: o cordeiro substituto que Deus proveu pela nossa salvação é Jesus Cristo, que morrendo na cruz do Calvário, derramando o seu precioso sangue, nos chama às bodas, abre as portas, as escancara na verdade, e traz a todos nós, porque todos nós aqui somos pobres, aleijados, necessitados, precisamos desesperadamente da graça e da misericórdia de Deus. E aí então, Deus diz: não precisa sacrificar. Agora vejo que temes a Deus. E o menino é salvo. Aí, voltando lá no filho pródigo, se ele diz daquela maneira como nós faláramos aqui, o que ele poderia ter ouvido de Jesus? Não precisa não, jovem. Agora eu vejo que temes a Deus e o teu coração não está apegado às riquezas. Pode ficar com as tuas riquezas. Não poderia ter sido essa a resposta? Ele continuaria com as riquezas e ganharia o reino dos céus. Mas porque preferiu ficar com as riquezas, perdeu a oportunidade do reino. O evangelho não continua falando sobre ele, mas há uma antiga tradição da igreja cristã que diz que esse jovem rico era José de Arimateia, que não se converteu nesse dia, viria se converter mais tarde e cedeu o túmulo para enterrar Jesus. Isso é uma antiga tradição da igreja, não tem prova bíblica, não sabemos, mas é uma possibilidade. Porque as histórias não continuam falando da vida das pessoas até elas morrerem e até o fim da vida delas. Não caberia na Bíblia, não é isso? Então há essas possibilidades aí. Muita gente não se converte agora, mas pode se converter depois. Quem aqui não ouviu, não recebeu um chamado, um convite, 1, 2, 3 vezes, não aceitou, mas houve um dia em que você aceitou? Então, se alguém estivesse escrevendo a história da sua vida, aí diria lá: o William recebeu 3 convites e nunca foi. Encerra o livro, aí as pessoas lêem o livro e falam: mas esse William era do coração duro, hein? Aí vem depois um outro, escreve um outro livro. Depois de ouvir 3 convites no quarto, o William aceitou. E ele se entregou a Cristo e foi um homem de Deus, né? Aí você vê 2 livros sobre a mesma pessoa, um dando conta de ser um coração endurecido e o outro dando conta da grande obra de Deus que foi feita na vida dele depois do 4º convite.
Não é? Então, há essas possibilidades. Quantas vezes nós também temos um coração duro, arrumamos desculpa. E como tem sido? Você tem dado desculpas também? Tem usado o seu desejo de riqueza, crescimento, acúmulo de coisas para dizer não para Cristo? E a segunda desculpa, relacionamento. Casei-me, por isso não posso ir. Estou saindo para a lua de mel, agora vou curtir a vida aí, vou constituir família. E esses negócios de conversão, de igreja, de reino de Deus, isso daí, quem sabe, quando eu for mais velho. Tinha até um folhetinho antigo que vinha assim, eram os desenhinhos. Pequeno demais para entender as coisas de Deus, converter. Aí depois mostrava ele jovem. Jovem demais, querendo curtir a vida, não posso me converter. Depois ele já casado com família, um filho. Família agora, um filho para criar, não posso pensar em igreja. Né? E aí depois vai indo a historinha, no final tem um túmulo. E aí diz assim, tarde demais para se converter. Não é? Então, se a gente for deixar que as motivações desse mundo, as tentações de Satanás, a nossa carne e os nossos desejos errados impeçam-nos de ir a Cristo hoje, a gente pode saber que se a gente não romper com esse ciclo, estas coisas vão nos impedir para toda a vida e haverá um tempo em que não haverá mais tempo. O tempo findará para nós como finda para todos. E no último dia nós não teremos mais desculpas e seremos condenados. Relacionamentos, meu pai não deixa. O que meus amigos vão dizer? Vai dar divórcio em casa. Mas se você continuar a leitura, depois no versículo 25, 26 vai dizer assim, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então às vezes a gente pensa, eu não vou aceitar o convite para a ceia do Senhor não, porque eu com isso entristeceria meu pai, eu traria confusão com os meus irmãos, eu seria incompreendido pelos meus amigos. Enquanto nós temos um problema com as pessoas, até vai. Mas olha só que Jesus é extremamente exigente. E ainda a sua própria vida. Nós temos que aborrecer a nós mesmos. A tua luta não é contra os amigos, não é contra o pai, a mãe, não é contra a família, não é contra a parentaia. A briga nossa para servir a Cristo é contra nós mesmos, porque o nosso homem caído, a nossa natureza pecaminosa, não quer render-se à soberania de Cristo sobre nós. Então é preciso romper com amigos, com pai, com mãe, com irmãos, criar confusão dentro de casa para servir a Cristo. Vocês não querem, mas eu vou servir a Jesus. Não, você tem que brigar consigo mesmo, negar-se a si mesmo. Porque nós somos os nossos maiores inimigos, não é o pai, mãe, irmãos. Ainda que eles tenham um peso muito grande, nós precisamos negar-nos a nós mesmos. Aqui, meus irmãos, as 3 desculpas, elas estão baseadas em um princípio só: a autossuficiência. A pessoa que acha que não precisa de Deus na sua vida. Não, eu sou rico, eu tenho dinheiro. Para que eu vou aceitar um convite para ir numa festa? Eu faço para mim mesmo uma festa muito melhor que essa. Eu já fui nessa festa aí, não é tão boa assim. Autossuficiência, achar que eu não preciso. Que isso daí para mim é café pequeno. Essas coisas de Deus. Quem precisa de Deus? Pode até ser que antigamente, lá pela década de 10, 20, 30 no Brasil, os irmãos sabiam disso? Que os homens não iam à igreja e as mulheres mais aqui iam. Os homens diziam que religião é coisa de mulherzinha. Sabiam disso na história do Brasil, de alguns outros países também? A maioria dos frequentadores de igreja eram mulheres. É daí que vem aquele termo, beatas de igreja. Já ouviu falar nisso? A fulana é beata de igreja. Mas por que não tem os beatos de igreja? Porque os homens nem iam. Autossuficiência. Mulher é fraca, naquela acepção da época, precisa de igreja, eu sou homem.
Não preciso de Deus, não preciso de igreja. Isso aí é para os fracos. Não é? Então, aquele pensamento de que outros podem até precisar, mas eu não. O meu dinheiro resolve o meu problema, a minha posição, a minha saúde, a minha inteligência, a minha capacidade. Porém, meus irmãos, aqueles que estão aonde mesmo? Na situação de aleijado, pobre, cego, coxo, estão numa situação de dependência. Pensa no coxo. Quem estava na porta do templo, Atos dos Apóstolos, quando 2 apóstolos sobem pedindo esmola? Coxo. Se alguém não ajudar, morre. Os proscritos da sociedade daquele tempo viviam das migalhas, das esmolas, da boa vontade, que nem sempre havia, daqueles que pudessem oferecer uma esmola. Esses foram chamados e foram para lá, para a festa, para a grande ceia. Por quê? Eram necessitados. Gente que se deixava alcançar por Deus, porque entendia que ele precisa de Deus. Por isso que Jesus pregou não só essa, mas outras parábolas, né? Inclusive, certa vez alguém questionou com ele e falou: não, eu vim para os doentes, porque os sãos não precisam de médico. O que quer dizer? Se você acha que você é tão bom, é tão competente, é tão completo que não precisa, o evangelho não é para você. O evangelho é para aquele que diz assim: eu preciso de Deus na minha vida. Ai de mim se não for o Senhor. Como disse o salmista certa vez. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, e há muito tempo já teríamos sido o quê? Consumidos vivos. Precisamos de Deus até para respirar. Precisamos de Deus desde o nascer até o pôr do sol. Precisamos de Deus para as coisas simples da vida, para as coisas complexas da vida. Precisamos de Deus para a eternidade, precisamos de Deus para a salvação, precisamos de Deus para tudo. A Bíblia compara a nossa vida como um fio de prata, finíssimo e muito limitado na sua capacidade de resistência. A Bíblia compara a nossa vida a uma neblina que cedo sobe da terra e à tarde se dissipa. É passageiro. E a Bíblia compara a nossa vida também à flor do campo, que cedo viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Precisamos de Deus para viver a nossa vida, seja curta, seja longa. Os nossos dias estão contados pelo Deus de quem nós necessitamos. Então, estar à mesa, meus irmãos, primeiro tem um convite. O convite é para todo mundo. Todo mundo que foi convidado. Nisso, todo mundo se iguala. Mas quem é que foi? Os autossuficientes não foram. Quem achou que não precisa de Deus não foi. Mas aqueles que se consideram: eu preciso. Ai de mim se não receber uma esmolinha hoje, eu não almoço amanhã. O coxo que precisa de alguém que põe ele lá, que tira ele de lá. E os outros que passam e dão esmola. Os aleijados, os doentes, os pobres, aqueles que sem a misericórdia dos outros, e por viver uma situação de limitação de todo tipo, entenderam: eu preciso, não só de Deus, inclusive preciso das pessoas também. Porque se elas não me ajudarem, eu morro. A minha vida depende da boa vontade, da misericórdia, da caridade de cada pessoa. Preciso de gente, preciso muito mais de Deus também. Então, às vezes, a melhor coisa que pode acontecer com alguém é essa pessoa estar numa condição de aleijado, cego, coxo, pobre. Porque nas bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os fracos, enfim. Cada bem-aventurança mostra uma situação de vulnerabilidade espiritual ou material. Se nós não nos encontramos nessa situação de vulnerabilidade, nós nos julgamos super-homens, super-mulheres, autossuficientes, pessoas que não precisam de ninguém nem de Deus. Mas aonde que Deus encontra gente que aceita o convite? Justamente no meio dos necessitados,
daqueles que admitem a sua pobreza, a sua doença e necessitam de cura, de uma intervenção de Deus. Você tem aceito o convite de Cristo? Sim ou não? Para sentar-se à mesa com Ele? Algo tem te impedido de estar mais plenamente? Eu acredito que desses que foram, muita gente se concentrou no dono da festa. Olha que bom homem. Olha que ato de caridade que ele fez. Nossa, como eu me sinto honrado em estar aqui na presença desse homem. Outros foram e se concentraram na comida. Nossa, que comida boa. Não quis nem saber que era o dono da festa. Fui convidado, aqui estou e o negócio é comer. Porque faz uma semana que eu não como. Nossa, que comida boa. Vamos comer. Assim também nós podemos estar à mesa com o Senhor de diferentes maneiras, não podemos? Talvez você já é crente, já entregou sua vida a Cristo, já está na mesa com o Senhor, mas concentrando na comida, ou seja, como é bom servir a Deus, porque Ele supre todas as minhas necessidades. O que Deus faz por mim, nossa, Deus é bom demais. É interessante quando alguém vai dar um testemunho de algo bom que aconteceu, né? Gente, eu quero falar para você, não, mas Deus é muito bom. Aí conta aquela maravilha que aconteceu. Mas o dia que acontece uma tragédia, como é que vai ser o testemunho? Gente, eu não sei não se Deus é bom, porque não é possível. Olha o que aconteceu comigo, gente. Vocês não falam que Deus é bom? Aí a pessoa começa a questionar, não é assim? Então, tem muita gente à mesa com o Senhor só pensando na comida. Mas o Senhor não nos chama para a mesa para comer, para ter nossas necessidades supridas. Lembra daquele povo que Jesus multiplicou os pães e peixes? Que na segunda pregação de Jesus estava tudo lá. Aí Jesus deu uma manjada assim, né? Esperto que ele é. Eu sei, viu? Vocês não estão aqui por causa de mim. Estão aqui porque vocês comeram o pão naquele dia lá, e os peixes, encheram o pandu. Não é assim que a gente fala por aqui? Encheram a barrigão, né? Agora vocês estão aqui, de volta. Porque vocês querem mais peixe, querem mais pão. Vocês não querem nada comigo. Vocês só querem comida, necessidade satisfeita. Vocês estão perdendo a grande oportunidade. Porque aquele pão que eu multipliquei, aquele peixe, eles não são em si a bênção, mas eles apontam para a realidade. E a realidade sou eu, o pão vivo que desceu do céu. E é desse pão que vocês precisam. É esse pão que vocês precisam saborear, se apaixonar por ele, depender dele e querê-lo sempre, mas não em sentido físico, mas em sentido espiritual. E Jesus, então, vendo essas motivações, ele vai dispensando todo o povo, fica só os discípulos, aí Jesus se vira para eles, querem ir também? Aí Pedro, que estava à mesa, pelo dono da festa e não pela comida, diz: Senhor, a quem iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. É esse pão que a gente quer comer. A gente não está aqui por causa da mesa, a gente está aqui por causa do dono da mesa. Então, meus irmãos, vamos encerrar esse nosso acampamento pensando assim: eu já estou na mesa? Se não está, aceita o convite de Cristo. Não importa. Ele convidou gente certinha, mas depois ele estendeu o convite também para gente errada, gente que estava para fora da cidade, aleijados, leprosos, doentes. E depois estendeu o convite para os dos atalhos, dos caminhos. Não importa a condição em que você esteja, o convite está posto. Venha a Cristo. Venha à mesa. Cristo te quer. Não, pastor, eu já aceitei o convite. Já estou assentado à mesa. Já? Ótimo. Como disse a irmã Isa aqui de manhã, né? Você já está fazendo tudo isso? Ótimo. Sempre pode melhorar. Então a pergunta para quem está na mesa é essa: por que você está na mesa? Por que você aceitou o convite? Pela dignidade daquele que convidou? Ou por aquilo que ele tinha para oferecer? Porque a comida era boa? Porque seria uma experiência gastronômica extraordinária, que eu não posso perder, ainda mais que é um convite, boca livre, não posso recusar. Você já viu que tem gente, é boca livre? Vai.
Já viu? Tem gente que não vai na cerimônia do casamento, mas na hora da festa ele está lá. Não é assim? Eu fico indignado, gente. Lá na igreja, lá no casamento, o padre, né? Aqui o pastor, o convite é para vir na cerimônia, né? A festa é acidental. A educação manda, você vai na cerimônia, participa, casamento de crente demora muito. 2 horas, você aguenta ali, porque aí depois você vai na festa. Mas tem gente que atalha, né? Não vai na cerimônia, mas na festa ele está lá de bocão. E às vezes, pior, nem leva presente. Não dá, né? Mas por que você está à mesa? Por quem ele é? Por quem te convidou? Mais interessado na honra de estar com ele? Ou simplesmente ele promete resolver meus problemas, matar minha fome, saciar minha sede, resolver meus pepinos? Eu fico pensando aos links. Bodas de Caná, preparo da festa, lista de convidados. O que o texto nos diz? Jesus também foi convidado. Os irmãos acham que no dia do preparo da lista, colocou Jesus lá, eles sabiam que ia faltar vinho? E convidar Jesus, vamos convidar Jesus, porque se algo der errado, ele é o fazedor de milagre, ele vai estar lá, resolve o problema para nós? Não. Ele foi convidado porque ele era amado pelo casal. Os noivos conheciam Jesus e de alguma maneira tinham comunhão com ele e quiseram na festa honrá-lo com um convite. E Jesus foi e os seus discípulos com ele. Chegando lá houve o problema e porque houvera sido convidado, Jesus interveio e solucionou o problema deles. Tem muita gente se relacionando com Jesus do modo errado. É melhor eu estar com ele, porque se algo der errado, ele está ali. Mas não é para isso que ele entra na nossa história. Ele é o solucionador de problemas, sim, é. Ele supre necessidade, supre. Ele faz milagres, ele transforma água em vinho, ele muda realidades. Glória a Deus, ele muda. Mas eu não devo pautar o meu interesse em me relacionar com Cristo pelas coisas que ele faz e pelo que ele dá, mas pelo que ele é. Isso é honrar ao Senhor. Isso é exaltá-lo em nossas vidas. Senhor, eu não estou na tua presença por causa dos pães e dos peixes. Ainda que a figueira não floresça. Não é assim que Abacuque orava? Ainda que dê tudo errado. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, não haja fruto na vide, todavia eu me alegro no Senhor, o Deus da minha salvação. É o Senhor, Ele estando. Não importa o que aconteça, é por Ele. Eu quero estar na mesa, mesmo que não tenha comida. Ele estando lá é o suficiente. Vamos ficar de pé e vamos orar? E nessa oração, peça a Deus para sondar o seu coração. Se você não está na mesa ainda, pastor, agora que eu estou sabendo que tem um convite para mim, venha a Cristo. Cristo te convida, Cristo te chama a ter um relacionamento com Ele, a sentar-se à mesa dEle. É um alto privilégio. Aqueles que recebem o convite através do Evangelho, considerem-se privilegiados. Não, pastor, já aceitei, já estou na mesa. Por que você está? Peça ao Espírito Santo que sonde seu coração. Você está pelo que Ele está oferecendo? Pela comida? Pela boca livre? Ou você está porque é uma honra estar na presença dEle? E mesmo que não tivesse comida, eu estaria aqui do mesmo jeito. Por Ele. Porque Ele é o pão que a minha alma verdadeiramente necessita. Ele mesmo disse, o meu corpo é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem dele come jamais terá fome e quem dele bebe jamais terá sede. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos encerrar este acampamento, ó Deus, nesta noite com esta palavra, ainda que ele continue sob outras formas de alimento, de comunhão, de mesa mesmo, ó Deus, literalmente.
mas em termos, ó Deus, do culto, da celebração, do compartilhar da palavra, nós caminhamos para o fim. E eu quero te pedir a favor de cada um daqueles que estão aqui nesta noite. Primeiramente, ó Deus, para que nós possamos te agradecer pelo teu convite para participar da grande ceia com o Senhor. O Senhor tem dirigido o teu convite a todos nós e nós temos sido privilegiados por receber um convite para ter comunhão contigo, para estar na tua ceia, para estar na tua festa, para estar na tua presença, convertidos, salvos, bem amados, recebidos, bem quistos e bem cuidados pelo Senhor. E ó Pai, no nome de Jesus também, ó Deus, nós temos aceitado esse convite, muitos de nós. Mas talvez estejamos à mesa, ou na mesa, pelas razões erradas. Por aquilo que está sobre a mesa, e não por aquele que é o dono da mesa. E nós queremos pedir que o Senhor sonde o nosso coração, para que nós possamos estar à mesa com a motivação correta. Porque nós sabemos que quando nos alimentamos do pão vivo que desceu do céu, e quando servimos ao Senhor, o Senhor também nos serve. Supre as nossas necessidades, nos ajuda, nos fortalece, nos cura quando precisamos de cura. O Senhor faz tudo por aqueles com os quais o Senhor entra em aliança. O Senhor promete cuidar de nós, ser o nosso Deus, estar em torno de nós como uma proteção, livrar-nos do diabo, livrar-nos do pecado, livrar-nos do mundo. O Senhor promete infinitas promessas e cumpre-as todas. Mas não é pelas tuas promessas apenas de cuidado, de suprimento, que nós queremos estar na tua presença. Nós queremos pelo Senhor mesmo, porque o Senhor é o desejado de todas as nações. O Senhor é aquele que a nossa alma almeja. O Senhor é aquele por quem a nossa alma suspira. Como disse Davi, assim como a corça suspira pelas correntes de águas, por ti suspira a minha alma. O Senhor é o supridor das necessidades, não apenas do corpo, mas principalmente as necessidades do espírito. O Senhor é aquele que resolve problemas terrenos, mas o Senhor quer resolver o nosso problema eterno, perdoar o nosso pecado, levar-nos ao arrependimento e conduzir-nos à tua glória celestial. E nós queremos, ó Deus, que tu estejas agora sondando os corações e, ó Deus, orientando a rota espiritual de cada um que está aqui. Se alguém ainda não está à mesa, que o Senhor reforce o convite e traga essa pessoa. E aqueles que já estão, que o Senhor possa, ó Deus, corrigir o porquê elas estão. Porque só assim nós estaremos te amando e te servindo da maneira correta. E só assim o Senhor está sendo glorificado em nós. E como nos ensina o catecismo, na primeira pergunta, o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Que assim seja com cada um de nós, no nome de Jesus.